O Neil passou a vida inteira sabendo que tinha alguma coisa errada com o mundo. Ele sentia isso, ficava acordado de madrugada atrás de respostas, lia sobre hackers, conversava com gente que falava de uma tal de Matrix. Ele sabia o nome da coisa antes dela bater na porta dele. E não mudou nada na vida dele. Continuou no emprego que ele odiava, continuou dormindo na frente do computador e esperando uma resposta que ele já tinha. Só não sabia que já tinha. Hoje eu vou te mostrar o segundo exato em que isso vira. E não é quando ele descobre a verdade, é bem depois disso. O motivo desse atraso é o mesmo motivo que está te travando nesse momento, em alguma coisa que você sabe que precisa fazer e que simplesmente não faz. E se você já se pegou sabendo exatamente o que precisava fazer e mesmo assim não fez, deixa um like aqui embaixo. Sério, isso me diz que o tema acertou em você e ajuda o vídeo a chegar em mais gente que está passando pelo mesmo processo. Repara numa coisa, quando o Morpheus oferece a pílula para o Neo, ele já tinha decidido, já tinha procurado, já estava convencido de que algo estava errado. Só que estar convencido não é a mesma coisa que agir. Ele toma a pílula vermelha, mas o filme não trata isso como a virada dele. É só a porta de entrada. E é aqui que a gente erra no assistir Matrix. A gente acha que saber a verdade já é transformação. E não é. Tem gente que sabe que precisa treinar e não treina. Sabe que precisa sair do emprego e não sai. Sabe o passo exato que falta e fica ali, rodando em volta da informação sem dar o primeiro passo. O Neo faz exatamente isso depois de sair da Matrix. Está numa realidade nova, com o corpo livre e continua reagindo como o cara medroso que ele era antes. Ele hesita, trinca os dedos, segue ordem sem confiar em si mesmo. O dado mudou, só que ele não. E o filme prova isso para você 3 vezes, em 3 cenas. Cada uma mais forte que a anterior. A primeira delas é onde quase todo mundo jura que ele já virou o escolhido. Só que não virou. A primeira cena é o treino com o Morpheus. Eu adoro essa cena, diga-se de passagem, é lindo. O Neo aprende dezenas de estilos de luta em poucos minutos, plugado direto no cérebro dele. Ele literalmente sabe Kung Fu. Não no sentido de ter estudado, no sentido de ter o dado cru na mente dele, completo, instalado, como se fosse um plugin. Aí o Morpheus pede para ele lutar de verdade, e o Neo perde. Grava esse ponto. Ele tinha o conhecimento perfeito, sem nenhuma falha, e perdeu mesmo assim. Porque saber o golpe e dar o golpe sob pressão são 2 coisas diferentes. O corpo dele não tinha vivido aquilo ainda. Só o cérebro dele sabia. É igualzinho com qualquer coisa que você já sabe fazer, mas nunca fez para valer. Se você sabe a teoria do negócio, bom, a prática pode às vezes ser um pouquinho diferente. Você sabe a teoria do negócio, sabe o passo a passo do treino, sabe o que precisa falar naquela conversa difícil que você vem adiando faz tempo. E na hora que a coisa acontece de verdade, trava. O dado estava todo lá, não bastou. Essa foi a primeira cena. A segunda é onde o filme te entrega o conceito mais importante do roteiro inteiro. E ele faz isso com uma colher. O garoto não tenta dobrar a colher na força. Ele mostra para o Neo que o erro está em tentar dobrar o objeto. Não existe colher para dobrar. Não existe colher para dobrar. O que existe é a crença de que ela está ali, dura, impossível. O limite não estava na colher, estava na cabeça de quem olhava. E isso não é sobre técnica, é sobre onde a pessoa põe o esforço. O Neo passou o filme todo tentando fazer mais, treinar mais, decorar mais movimentos. E o avanço de verdade só chega quando ele para de tentar vencer a regra e começa a perguntar se a regra existe mesmo. E olha como isso explica a sua vida. Tem gente que fica anos se preparando. Você lê mais um livro, faz mais um curso, assiste mais um vídeo, inclusive esse daqui, e continua no mesmo lugar. Porque o que falta não é mais informação,
É a crença que está te segurando, escondida atrás de um ainda não sei o suficiente. Eu queria te fazer uma pergunta de verdade, e não é uma pergunta da boca para fora. Qual que é a sua colher? Qual é a coisa que você trata como impossível, mas que na vida real é só uma crença velha que você nunca parou de questionar? Escreve aqui nos comentários. Eu leio, eu respondo, eu tenho essa curiosidade real de ver o que está acontecendo com as pessoas que assistem os meus vídeos. Porque na maioria das vezes, a colher da pessoa é bem menor do que ela imagina. E é justamente na terceira cena que toda essa ideia vira ação de verdade. Ela dura 2 segundos. Passa tão rápido que dá para assistir o filme 10 vezes e não sacar o que rolou ali. A terceira cena é a corrida no telhado contra o agente Smith. O Morpheus já tinha feito aquele salto absurdo entre os prédios. O Neo viu, sabia que era possível. Ele tinha o dado na cabeça, viu com os próprios olhos acontecer na frente dele. E quando chega a vez dele, ele hesita meio segundo antes de pular e cai. Esse é o segundo exato que eu te prometi lá no começo. Não é a pílula, não é o Kung Fu, é o tombo. É o Neo errando o salto do mesmo jeito que qualquer um erraria. E levantando para tentar de novo, mesmo sabendo que podia cair outra vez. A diferença entre saber o caminho e andar pelo caminho não é um estalo de dedo. É repetir a tentativa depois do tombo, com o corpo ainda sem confiar no que a cabeça já aceitou. Foi isso que transformou ele de o cara que sabe da Matrix em um cara que vive dentro da Matrix nas próprias regras. E aí faz sentido a cena final. Quando ele para as balas com a mão no ar, não é porque ele aprendeu mais um dado novo. É porque depois de cair, levar tiro e ser dado como morto, ele finalmente parou de calcular e passou a agir como quem já sabe o resultado. O conhecimento virou ação no exato momento em que ele parou de pedir permissão para a própria certeza. Sacou a diferença? O Neo não ficou mais inteligente do começo para o fim do filme. Ele começou sabendo as mesmas coisas o tempo todo. O que mudou foi que ele começou a andar. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa só. Tem alguma coisa que você sabe fazer há meses, ou talvez até há anos, e ainda não fez de verdade? Não é falta de informação. É o tombo que você ainda não deu. Ou que você deu uma única vez, caiu e não tentou de novo. Mas olha, esse vídeo faz parte de uma série que eu estou montando, juntando filme com filosofia, ciência, psicologia, tudo coisa de verdade que você pode aplicar no teu dia a dia usando a cultura pop como janela de entrada. Se esse aqui fez sentido para você, se inscreve aí no canal, não é por número, é porque cada vídeo desse puxa para o próximo e eu não quero que você perca a sequência. Valeu!